O vídeo que você vai assistir agora é um recorte de um vídeo maior que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. Se você tiver interesse em assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição. O Almir Sater tem uma música que diz que a saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. É muito difícil falar de morar fora, de um período de intercâmbio ou de imigração sem falar da saudade que a gente tem do Brasil, da nossa família, dos nossos amigos e assim por diante. Muitas vezes é até difícil para a gente explicar para as pessoas que não falam português o que significa saudade, né? Porque a gente não consegue muito passar do conceito de sentir falta, né? Que também faz parte da nossa experiência, só que a saudade é um pouco mais intensa, é uma coisa um pouco maior, vai além de sentir falta. E nos outros idiomas não tem essa palavra saudade, né? Então é uma palavra exclusivamente brasileira, é português, né? Então é difícil explicar para outras pessoas que não falam português o que é saudade e fazer elas compreenderem que a saudade é muito mais do que sentir falta de alguma coisa ou de alguma pessoa. E na psicanálise, especificamente, a gente costuma dizer que a saudade é um afeto complexo, porque ele é um afeto ambivalente, né? Ele é um afeto que traz sensações conflitantes entre si ao mesmo tempo, né? Por um lado, a gente tem a alegria de ter momentos positivos, de ter momentos muito valiosos com pessoas que ficaram no Brasil, né, com lugares que a gente costumava visitar, que traz essa sensação boa de casa, de aconchego, só que ao mesmo tempo a gente tem uma certa tristeza, né, uma certa angústia de não ter mais tudo isso presente, né? E é isso que gera saudade, por isso que lidar com ela é uma coisa positiva e ao mesmo tempo negativa, né, que traz sensações boas e ruins, justamente porque a gente lembra positivamente de ter tido experiências boas, tido experiências que a gente gostou muito, mas ao mesmo tempo a gente às vezes se dá conta de que essas experiências não estão mais acontecendo porque as pessoas não estão com a gente, os lugares não são mais os mesmos, né, os ambientes, o contexto é outro. E vale lembrar aqui, né, que pra gente entender um pouco dessa saudade, vale lembrar o que essa saudade representava, né, porque a gente normalmente não sente saudade de uma pessoa, de um lugar, a gente sente saudade internamente, né, falando um pouco da representação inconsciente que isso tem pra gente, a gente sente saudade daquilo que aquela pessoa representava pra gente, né? Às vezes uma saudade de alguém que passava afeto, passava uma ideia de carinho pra gente, né? Às vezes um lugar que passava essa sensação de segurança, né? Então a gente sente saudade daquilo que aquela coisa, aquela pessoa, aquele lugar representava pra gente, não necessariamente em relação àquilo em si. E essa saudade que a gente sente do lugar que a gente veio, né, especificamente aqui no meu caso do Brasil, tem uma implicância, tem um impacto muito positivo também em relação à percepção que a gente tem sobre o Brasil, né? A gente começa a valorizar muitas coisas que antes a gente não valorizava, né? Comidas que a gente nunca mais comeu, né? Claro que hoje em dia no mundo globalizado esses acessos estão mais fáceis, mas não necessariamente a gente tem tudo ou daquela forma, né? A gente às vezes tem saudade da comida de mãe, da comida de vó, né? Daquele abraço, então a gente passa a dar valor também a muitas coisas que ficaram no Brasil e que antes a gente não dava tanto valor assim ou acabava passando batido pela correria do dia a dia mesmo. Esses afetos que a saudade evoca, né? Esses afetos positivos, de lembranças boas, são o que faz a gente se sentir em casa também, né? Tem muita relação com aquele lugar que a gente comentou mais cedo no vídeo sobre o lugar pra gente chamar de casa, né? Esses afetos funcionam um pouco nessa função, enquanto o lugar que a gente está, necessariamente esse novo país, ainda não proporciona, deixa um certo vazio nessa sensação de se sentir em casa e pertencer a um país, a uma cultura, a um ambiente. E sobre valorizar o lugar que a gente veio, né, faz a gente também olhar um pouco sobre aspectos que a gente considerava sempre negativos, né? Então o Brasil é um lugar muito perigoso, as pessoas do Brasil são pessoas desonestas, né? E não necessariamente, existem pessoas boas e ruins em todo lugar, né? Alguns lugares vão ter suas particularidades, né? Às vezes é mais intenso em um lugar e menos intenso em outro, mas o fato é que tem lado bom e lado ruim em tudo, e quando a gente sente saudade do Brasil, muitas vezes, principalmente para as pessoas que costumavam destacar, né, os pontos negativos do país, acaba fazendo com que a gente perceba que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? A gente acaba vendo o objeto total, assim, né? Não um objeto parcial, como diria a psicanalista Melanie Klein. E um terceiro ponto aí que me chamou a atenção nessa questão da saudade, de valorizar o Brasil principalmente, é que o poder de compra é muito importante, né? Muitas pessoas saem do Brasil por conta
do poder de compra, mas ele não é tudo, né? Porque depois de um tempo que você tem um poder de compra melhor, primeiro que aquilo vai se tornando a sua vida comum, né? E o segundo, você vai sentindo falta de outras coisas, né? Que muitas vezes não tem preço, né? Eu já vi pesquisas, eu não vou lembrar a fonte agora, mas pesquisas que dizem que a pessoa que mora fora do Brasil, né, por alguns anos, ou para sempre, ela vê os pais pessoalmente cerca de 10 a 15 vezes na vida, né? Então, se a gente parar para pensar, o poder de compra, claro que na Europa, na América do Norte, na Austrália, é muito maior do que no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente paga um preço alto também para tá lá. Né? Então existem lados positivos, existem ganhos e perdas nesse processo todo, e que quando a gente está indo, quando a gente não viveu essa experiência ainda, a gente acaba não levando tanto em conta, assim, tem pesos diferentes. A gente acaba percebendo muito mais que no fora do país tem um poder de compra, né? O iPhone é mais barato, os produtos são mais baratos, a gente pode viajar com uma certa facilidade, só que também existem um preço, né? Tudo isso tem um custo emocional muito grande, que é a saudade de casa, deixar muitas coisas que a gente está acostumado e que fazem parte da nossa personalidade, são importantes para aquilo que a gente se tornou, muitas vezes isso é deixado para trás, e a gente só vai se dar conta desse processo, desse custo todo, mais para depois, assim, de um tempo que a gente já está morando fora, depois de alguns meses ou anos até. Você vai vendo muitas vezes que os seus pais estão envelhecendo, né? As pessoas estão andando na vida, né? Estão vivendo suas vidas. Muitas vezes você tem crianças na família que acabam ficando grandes já, e você não presenciou esse processo todo, né? Claro que você presenciou uma série de coisas legais, viveu uma série de experiências incríveis, mas muita coisa também você deixou de viver para poder estar nesse lugar, para poder vivenciar essa experiência fora do país. Então isso é um cálculo de custo e benefício que a gente acaba fazendo com uma seriedade, né? Com uma factualidade um pouco maior depois de um tempo só. E é só quando bate a saudade mais forte do Brasil, mais forte da nossa vida que a gente tinha, das pessoas, principalmente, que a gente vai se dar conta de tudo isso, né?